noite! Sejam muito bem-vindas! Vocês estão me vendo, me ouvindo bem? Coloque para mim, por gentileza, um sim, um joinha, se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem. Só para eu ter esse feedback. Olá, sejam muito bem-vindos, viu? A essa live sobre o jogo Celeste, que é um jogo sensacional, que eu já virei fã, sem nem sequer ter jogado. Joinha, show. Esse boy Fidel eu não conheço. Depois se você puder colocar seu nome, seja bem-vindo de qualquer maneira, viu? Andrice! Conheço, Andrice! Seja muito bem-vinda. Marilda Bia, já vi aí minha mãe. Legal, vamos lá, vamos começar porque a hora voa, a gente tem muita coisa pra gente poder conversar. No início eu coloquei um pouquinho da musiquinha do jogo pra gente sentir um pouco, né, desse clima gostoso de um joguinho de videogame. Mas eu confesso que eu não tive ainda a experiência de jogar ele, mas tudo que eu li, que eu ouvi, que eu vi, fez muito sentido, fiquei encantada e já virei fã de carteirinha, assim. E claro, com vontade agora de jogar, mas um dia, né? Porque tudo na vida são prioridades mesmo, né? Mas assim, eu queria que vocês escrevessem aí no chat, por gentileza, quem já ouviu falar nesse jogo ou quem já jogou? Se sim, bota sim pra mim. Se não, eu vou entender que nunca ouviu falar ou nunca teve a experiência do jogo. Oi, Thalita, seja bem-vinda. E aí, vamos lembrar, gente, o chat tá aí pra participar, pra interagir, colocar coraçãozinho, que eu gosto. Legal é a gente poder conversar, a gente trocar ideias sobre esse jogo sensacional, né? Enquanto vocês vão escrevendo, eu quero a participação de vocês, né? Vamos trocar ideia, a gente poder conversar. Então coloquem no chat, por favor. Quem tiver de repente assistindo depois, eu conseguindo gravar essa live aí, estiver assistindo pela primeira vez, eu gosto sempre de me apresentar, né? Eu sou Débora, sou psicóloga, sou coach, analista comportamental, apaixonada por autoconhecimento, por isso eu gostei muito desse jogo, né? E eu gosto de tudo de formas analógicas, né? Associações, a forma lúdica, tudo que ajuda a gente a expandir a nossa visão, a nossa compreensão. E os jogos são formas bem especiais para ajudar a gente nesse processo de aprendizado, né? Na época da minha juventude, na minha adolescência, eu adorava jogar The Sims. Alguém já jogou The Sims? Bota aí no chat, por gentileza. Bia, não, nunca ouviu falar nem jogou, né? Tá. Eu também nunca tinha ouvido falar nesse jogo, até que uma cliente numa sessão de terapia, e por questões éticas a gente não revela o nome, ela comentou desse jogo e eu achei interessante, eu fui pesquisar, né, sobre ele, aproveitando, agradecer mais uma vez a ela, né, porque foi através desse comentário que eu fui pesquisar e estamos hoje na live conversando sobre esse jogo tão importante, tão interessante, né. E aí o The Sims, na época de faculdade, eu quase fiz a minha monografia sobre ele, porque ele é um grande simulador de vida. Alguém aqui já ouviu falar no The Sims? Bota pra mim, por gentileza, no chat. Oi, Sirlene! Seja bem-vinda! Marilda também não, né? The Sims sim, muito. Então, Bia, adorava The Sims. Nossa, era viciada. Mas assim, o jogo Celeste, ele não é um The Sims, né? Ele é bem diferente, a gente vai conversar hoje. A ideia, gente, eu sou muito clara e sincera, né? Hoje vão ser reflexões iniciais, que eu espero que possam fazer sentido. Não vai dar tempo da gente falar tudo que me chamou a atenção, por causa do espaço, do tempo limitado que a gente tem aqui. Mas eu já entendi. E se fizer sentido para vocês, se vocês acharem que foi interessante, a gente continua fazendo parte 2, 3, até a gente
aonde a gente conseguir ir, que nem a gente fez da viagem pela África e a pandemia, tá? Se vocês toparem, eu super topo, até porque eu já fiz todo o material muito legal, assim, e um alerta, tá? Pode ser que em alguns momentos da live eu tenha alguns surtos de êxtase, de empolgação, porque é autoconhecimento, né? Então, assim, esse jogo, ele mexeu comigo dessa maneira, porque ele fala muito disso, né? Do nosso processo de autodescobrimento. E como eu curto muito, é coraçãozinho no zainho, né? Então, assim, Jogo Celeste é um jogo eletrônico de plataforma, tá? Desenvolvido por canadenses em parceria com uma empresa brasileira. Então tem dedinhos de brasileiros aí nesse jogo, muito legal. Foi um jogo muito elogiado pela crítica. Inclusive foi premiado como melhor jogo independente e melhor jogo impactante no The Game Awards 2018, no ano que foi lançado o jogo. Eu tô com a minha colinha aqui com o meu, né, o meu roteirozinho para não esquecer as premiações. E ele também foi indicado com o jogo do ano. Então a gente não tá falando de qualquer joguinho, né? Não é qualquer joguinhozinho, não. É um jogo muito premiado e que, claro, teve toda uma psicologia por trás aí, dando sustentação para as narrativas do jogo, né? Marilda, The Sims? Não conhece The Sims, Maria? Depois se você, né, quiser dar uma pesquisadinha, é muito bacana. Mas aqui a proposta do Celeste é bem diferente do The Sims, tá? Mas independente das questões técnicas, né? Aqui a proposta não é a gente falar da parte técnica de desenvolvimento, né, de gráfico, até porque eu não conheço nada disso. O pessoal que trabalha com desenvolvimento de jogos entende muito melhor. Aqui o meu foco é o quê? A psicologia, a gente falar das questões relacionadas à mente, emocional, autoconhecimento, né? E o jogo, ele é isso vivo, assim, é sensacional. Eu fiquei muito impressionada, né? Além disso, é um jogo muito bonito, muito poético, muito profundo, né? Não é à toa que usou a psicologia de Jung, a analítica, ele é muito profunda. É um jogo muito simbólico, é um jogo muito emocionante, assim, sabe? Até as imagens. Então, assim, é um jogo que realmente me encantou, me deixou com muita vontade e curiosidade de viver a experiência de jogadora, até para explorar um pouquinho o que eu já entendi, que é muito subjetivo, que isso a gente também vai falar, tá? Oi, Renata, seja bem-vinda! Então, a gente vai falar basicamente, repito, a gente vai falar e vai focar das questões mais da minha área, que são as questões que me interessam e me encantam, tá? E assim, por mais que você nunca tenha ouvido falar, e nunca tenha... não tem problema, Renata. Importante é você ser bem-vinda. E se fizer sentido, depois eu conseguindo gravar, você assiste, tá? Mas legal você ter vindo aqui e dar um oi. Obrigada. Então, assim, por mais que você não tenha interesse de jogar, não tem problema. O jogo, ele só por ele ser um grande convite à reflexão sobre nós mesmos, sobre a vida, né, sobre as relações, sobre as nossas batalhas internas, sobre o aspecto mental, emocional, psicológico, ele já merece a gente estar aqui conversando, refletindo, aprendendo junto com o jogo. Então, eu espero que, de fato, esse bate-papo inicial sobre esse jogo, ele possa fazer sentido para vocês, como faz muito para mim. E baseado muito no que eu li dos artigos, né? Como eu não joguei, como que eu tive acesso a essas informações? Existem muitos artigos na internet, tem muitos vídeos de players, jogadores no mercado, que ficaram maravilhados. Os caras trabalham com isso, eles ficaram encantados e surpresos com o jogo em si. Não apenas com a parte técnica, que aí eu não tenho know-how nenhum para poder falar, mas com a parte psicológica do jogo, né? Que
não tem como você não se identificar, né? Porque ele fala justamente dessas reflexões que todos nós temos sobre a gente, sobre a vida, as nossas batalhas internas, os desafios que a vida apresenta, né? Os obstáculos que a gente se depara no meio do caminho. Então, assim, o jogo, de um modo geral, ele surpreendeu os jogadores que trabalham com isso, né? Ou que gostam muito, tem os jogos, os videogames como hobbies. E marcou tanto eles, a ponto, assim, deles falarem assim, gente, isso foi um jogo que eu nunca, em toda a minha vida, eu imaginei. Olha que eu jogo muito, hein? Vários falaram isso. Eu nunca imaginei ficar tão impactado com um jogo. Porque não é apenas a questão da adrenalina, mas são as reflexões que o jogo trouxe para esses jogadores. Foi um total quebra de paradigma, né? De sair da caixinha mesmo, né? Sair do quadradinho. Oi, Vilma. Oi, Cláudia. Aproveitando já o gancho, oi, Pablo. Sejam bem-vindos, viu? Então, assim, o ponto que me chamou a atenção é que esses jogadores que não são da área psi, eles são profissionais que trabalham ou gostam muito de jogos, eles entenderam a importância do jogo celeste para além da diversão. Foi um jogo que trouxe muita reflexão sobre eles e sobre a vida deles. Gente, só isso já é um início assim para a gente olhar com muito carinho esse jogo, né? Então, a gente não está falando de um jogo apenas para entretenimento, né? Ele tem uma proposta muito significativa por trás e por isso também me encantou, né? Então, assim, o interessante é que o jogo ele foi elaborado de uma forma tão profunda, tão complexa, ele foi tão bem produzido, elaborado, que ele consegue oferecer experiências diferentes para os jogadores, dependendo das experiências que esses jogadores forem tendo ao longo do jogo. Gente, olha que grande analogia com a vida, né? A vida é a mesma, mas cada um tem uma vida diferente conforme a gente vive a vida, conforme as nossas experiências, o nosso olhar, as nossas atitudes. E olha a capacidade do jogo conseguir reproduzir de uma forma, dentro, claro, das limitações, mas olha a profundidade dele conseguir levar isso para dentro de uma experiência de videogame, né? Então já mostra muito do quanto que esse jogo ele é muito bem elaborado, né? E além disso, a gente também tem aquilo que eu também venho falando nas lives. Oi, Janaína, seja bem-vinda. Diante do mesmo fato, diante da mesma cena, cada um tem um olhar diferente, cada um tem um entendimento, uma percepção, uma compreensão diferente. E deu para perceber isso pelas produções dos vídeos desses players, né? Deu para sentir que cada um trouxe um olhar diferente diante da mesma experiência, o que me deixou muito mais ainda curiosa para eu viver as minhas experiências de jogadora, né? E que também retrata muito isso em relação à nossa vida, né? A gente pode estar vivendo o exemplo da pandemia, todos nós estamos vivendo o mesmo fato, né, de pandemia do Covid, mas cada um tem um olhar diferente, tem uma percepção, uma compreensão e lida com a pandemia de uma forma diferente. Então o jogo conseguir retratar isso já me deixou assim impactada, assim, de verdade, né? Que é justamente o que acontece na nossa vida real. Então já entrou para minha wishlist aí, um dia eu quero poder sentar e jogar e viver essas experiências. O que será que eu vou conseguir perceber, descobrir, que olhares eu vou conseguir viver ali naquela experiência e de repente que uma outra pessoa não teria e vice-versa, né? Então, assim, eu torço para que essa live ela possa, né, essa conversa que é fruto desse jogo espetacular, pelo pouco de acesso que eu tive a esses artigos, a esses vídeos, já me rendeu muita coisa que me chamou a atenção.
A conversa de hoje é realmente, repita, mais umas introduções, umas reflexões iniciais, né? Bem no iniciozinho do jogo, por conta do tempo limitado, a gente não vai conseguir conversar. Nem, eu espero conseguir pelo menos tudo que eu preparei para a noite de hoje, né? Mas é porque é muito material rico que dá margem para a gente conversar muito. Então, assim, se fizer sentido para vocês, vamos de repente pensar com carinho, se vocês gostarem, acharem que foi interessante, a gente fazer, né, live parte 2 e assim sucessivamente. Oi, Celeste, boa noite, seja bem-vinda também, viu? Bom, então, gente, adiantando, resumidamente, o que é esse jogo, tá? Bem resumidamente. É uma protagonista, uma jovem, chamada Madeline. Ela resolveu tomar uma decisão de escalar a Montanha Celeste, que é o nome do jogo, tá? E ela decidiu fazer isso sozinha. E interessante aqui já um parêntese, olha que quebra de paradigma de escolherem uma protagonista mulher, né, para narrar um jogo de videogame e um jogo que é muito profundo e que fala de autoconhecimento. Fecha parêntese, tá? Então, essa jovem, ela decide escalar essa montanha chamada Celeste sozinha. E ela sente que isso é uma coisa que ela precisa fazer. Esse é um ponto que eu já vou explorar já com vocês, né? E ela sabe, ela vai sentindo que ao longo da caminhada dela, da trajetória dessa escalada dessa montanha, ela vai se deparando com obstáculos, com problemas, com dificuldades dela mesma, inclusive, né? Com frustrações, com desafios, batalhas internas, né? E ela vai também tendo dificuldades nas relações com outros personagens que vão aparecendo ao longo dessa trajetória e dessa escalada, e que me remete muito ao processo de individuação do Jung, né? Não vamos entrar aqui no mérito por conta do tempo, e também seria proposta para uma outra live a gente conversar sobre isso, porque isso também é muito complexo e é rico, mas a grosso modo, basicamente, só para contextualizar, o processo de individuação é um processo de mudança, de transformação, de crescimento, de evolução, né, que consiste muito em autoconhecimento, né, muito da gente entender as nossas questões egóicas e ir ao longo do tempo com esse processo de transformação, de amadurecimento, a gente caminhar na direção do self, né? Então faz até uma analogia dessa escalada, dessa evolução. E não tem como a gente fazer isso sem passar por autoconhecimento, que, a meu ver, é a grande genialidade do jogo, né? Essa montanha, ela fala muito disso. É o processo que a gente está mergulhando nas nossas questões, tá? Até aqui, gente, tá dando para acompanhar, tá ok? Vocês estão me ouvindo bem? Só botem um joinha para mim aí, só para ter um feedback, que às vezes fica muito tempo parado e eu não sei se travou, se vocês estão me acompanhando, só para eu ter esse retorno, por gentileza, tá? Então, assim, é um jogo de videogame, né? Um processo que fala muito, como eu estava falando antes, de reflexões, de aprendizados, né? De autoconhecimento. Fala dessa luta pelo autodescobrimento de quem nós somos, né? Fala muito de superação de si mesma. Legal, já estou vendo os joinhas, obrigada. Fala muito de desconstrução e construção, de morte e vida, né? Tem muitos simbolismos presentes no jogo, o que torna o material extremamente significativo, né? Não é à toa que é baseado na teoria do Jung. Jung, ele também trabalha muito com os símbolos, né? Então, o primeiro ponto que me chamou a atenção nesse jogo já foi a escolha da Madeline de escalar essa montanha, né? Muitas vezes a gente não tem muita clareza dos motivos que estão por trás das nossas escolhas, né?
a gente sente que a gente precisa fazer aquilo, por mais que a gente não tenha clareza muito do porquê que a gente precisa fazer, né? E muitas vezes a gente não quer olhar para isso, né? A gente acaba deixando adormecido, guardadinho dentro da gente. E aí a vida, mais cedo ou mais tarde, ela nos convoca a gente olhar para isso. Ela de fato nos convida a gente olhar para esse pedido interno, né? A gente confrontar essa situação que está, né, pulsando dentro da gente, a gente tem que lidar, né? E não importa o que é isso, tá, gente? Isso é muito pessoal, é muito de cada um. Mas a gente pode pensar naquela questão que incomoda a gente, que a gente às vezes não quer olhar porque vai doer. A gente pode pensar em propósito, a gente pode pensar em uma série de coisas aqui que de fato a gente sente que vem esse ímpeto e a gente não tem clareza, mas que por mais que a gente não queira olhar, mais cedo ou mais tarde a gente vai ter que, por livre e espontânea pressão, olhar para isso, né? Então, assim, a gente sente que há um forte senso da gente ter que cumprir, e a gente sabe que a gente vai ter um senso de realização, que aquilo vem para o nosso bem, por mais que a gente tenha medo, né? Aquilo tá para nosso favor, para o nosso crescimento, para nossa evolução, aquilo vem para ajudar a gente. E a gente também sabe que inevitavelmente não vai ser fácil, né? Se fosse fácil, a gente já tinha olhado há muito tempo, a gente já tinha aceitado esse convite há muito tempo. Então a gente resiste um pouco, a gente sabe que no caminho vão ter os medos, as incertezas, né? Os obstáculos, os problemas, os desafios, né? Que vão aparecer em qualquer jornada, né? Mas que cabe a gente entender que nem a Madeline ela fala, eu preciso fazer isso. E aí, de tanto que a gente for passando esses obstáculos, uma hora a gente atinge esse objetivo, esse chamado interno, né? E aí a primeira pergunta que eu já queria deixar para essa reflexão inicial, desse primeiro ponto que me chamou a atenção, qual seria esse desafio que você precisa enfrentar, que você sente que mais cedo ou mais tarde você vai ter que lidar com ele, né? Você sente que mais cedo ou mais tarde você vai ser convocado a ter que olhar para ele. Que desafio seria esse? Né? Sem questionar muitos porquês, para quês, mas é esse chamado interno que vem e que você sente que mais cedo ou mais tarde você vai ser obrigado a olhar para isso com carinho, né? Então ela sente, a Madeline, que ela precisa fazer isso, ela não tem escolha, né? E ela não tem como deixar que ninguém faça por ela. Ela precisa fazer por si mesma, né? E não é à toa que ela escolhe fazer essa escalada também sozinha. Então não dá para fugir. Chega uma hora que a vida convoca, que a vida pede, e só ela pode fazer. Ninguém pode fazer por ela. Isso me fez também lembrar. Eu gosto muito dessa analogia do processo de transformação da lagarta em borboleta, né? Oi, Márcia, seja bem-vinda. A lagarta ela entra no casulo, né? Para fazer todo o processo de mutação e se transformar na borboleta, e para isso ela precisa rasgar aquele casulo. Só ela pode rasgar. Se a gente for lá com pena da lagarta e quiser romper aquele casulo antes da hora, quiser romper por ela, a gente já prejudicou o processo de mudança, de transformação da lagarta. Porque ela não vai ter depois a esquivação suficiente para conseguir fortalecer as asinhas e poder voar. Então ela vai viver o resto da vida não sendo uma borboleta, né? E isso me faz também muito lembrar do nosso propósito de vida, né? Que ninguém pode viver ele pela gente, somente a gente. O processo de autoconhecimento, ninguém pode ajudar a gente
a fazer pela gente. A gente pode ajudar a auxiliar com perguntas, com questionamentos. O processo terapêutico é uma grande ajuda. Mas ninguém pode fazer isso por você, né? Ninguém pode conduzir a sua vida no seu lugar. Isso compete a cada um de nós, né? E aí, fazendo um paralelo, né, nesse ponto, eu fiquei pensando sobre isso, e aí me trouxe uma reflexão que eu queria compartilhar com vocês, que o jogo não fala disso, né? Mas parando para refletir sobre esse ponto, eu fiquei pensando, né, a gente acaba buscando muito fora o que está dentro da gente, né? Como se a gente não fosse capaz de encontrar essas respostas do que é certo ou errado para a gente, né? É como se o outro fosse mais capaz, mais competente para dizer mais ou dizer melhor o que a gente deve ou não fazer, né? Qual é o caminho que a gente tem que seguir. E com isso a gente acaba delegando para o outro o que é nosso, o que é responsabilidade nossa, o que compete a gente. E aí com isso a gente acaba subestimando a nossa própria capacidade, né? E aí é natural, por tabela, por consequência, a gente sentir mais insegurança, a gente sentir que a gente depende do outro para tomar as nossas decisões. A gente acaba precisando que o outro valide essa escolha por essa insegurança, né? Então, a gente acaba não se sentindo tão capaz, né? A gente acaba não acreditando que a gente realmente vai conseguir fazer aquilo. E aí também não tem como eu não pensar. Oi, Mariana, seja bem-vinda. A gente acaba esbarrando também no nosso medo de correr riscos, né? O medo de errar, o medo de fracassar. E esse medo de errar e de fracassar, ele vai corroborar, ele vai confirmar o nosso sentimento de incapacidade, né? E aí não tem como eu não lembrar do livro Mindset, a nova psicologia do sucesso, em que a autora ela faz uma associação do erro, do fracasso com a nossa autoimagem, né? E é como se a gente falhar, se a gente errar, a gente está dizendo que a gente realmente é incapaz, né? A gente é inferior, a gente não consegue. E com esse medo de ser confirmado, a gente acaba ficando na zona confortável, com medo de tentar, de arriscar, de experimentar, para não correr o risco de ter essa confirmação. Só que aí olha que interessante, né? A gente não tenta com medo de errar, a gente não tenta com medo de fracassar. Só que, se a gente parar para pensar, automaticamente a gente já está validando esse senso de incapacidade quando a gente não faz, né? Porque é aquela famosa frase, né? O único fracasso garantido é quando a gente não tenta. E quando a gente tenta, há uma chance da gente conseguir. Há também uma chance da gente não conseguir. Mas se de fato a gente não tentar, a gente não correr o risco, a gente já fracassou, né? Vilma, isso mesmo, a gente acaba sempre consultando os outros, perguntando sobre a nossa vida, os nossos atos. Vilma, é verdade. E assim, é importante a gente lembrar que todos nós temos um pouquinho disso, né? Quem nunca, que atire a primeira pedra, né? Todos nós temos algum senso, né, de insegurança, né, algum medo, né? A gente tem muita questão da vulnerabilidade, faz parte de quem nós somos, seres humanos, né? Oi, Jeane, seja bem-vinda. Então, o jogo, ele traz esse aspecto muito bacana, né? De quebra de paradigmas dentro dos jogos, gente, de videogame. E eu vi muitos players falando sobre isso. Gente, eu nunca joguei um jogo de videogame e que me mostrasse a importância do erro, do fracasso, da morte da personagem, né? Do bonequinho. Andressa, a gente fica pensando que não somos capazes de fazer sem auxílio. Sim, aí, Andressa, é sempre importante, eu gosto muito de falar. A gente ter com quem contar,
a gente sentir que a gente pode ser ajudado quando a gente precisar, isso dá um conforto pra gente, isso dá um incentivo, né? Isso serve de apoio, isso também é muito importante. Mas o ponto que eu tô trazendo aqui é a gente se ancorar nisso. A gente achar que a gente só consegue se a gente tiver ajuda, que a gente só pode fazer se o outro me auxiliar, né? Que o outro tem as respostas que eu busco para mim, entende? E é aí que a gente pega nesse ponto que a gente está falando, né? Então, assim, esse jogo Celeste, ele trouxe, né, uma quebra de padrão, de perspectiva, de que não importa quantas vezes a gente vai errar, né? Não importa quantas vezes a gente vai fracassar, quantas vezes a Madeleine ela vai morrer, né? O que importa é o aprendizado que a gente tira dessa experiência, né? O que importa, e isso me faz também lembrar do mesmo livro de Mindset, que ela fala que o Mindset de aprendizado, ele é justamente essa visão que a gente tem das experiências de erro e de fracasso como uma visão de aprendizado e não uma visão de que a gente é incapaz, porque a gente é capaz de aprender. Então, quando a gente muda a nossa mindset, fala de forma de pensar, né? A nossa forma de pensar, de enxergar, de perceber as situações de erro, de fracasso, de insucesso de modo geral, com um olhar de aprendizado. A gente extrair isso. E o jogo, ele bate muito nessa tecla, né? Eu lembro que teve um play que ele estava falando assim, gente, eu sempre fui muito preocupado em acertar, em ter o mínimo de erro possível, né? De passagem de fases, né? E isso era um ponto tipo assim, caraca, eu sou muito bom, né? E quanto que esse jogo Celeste, ele mudou a perspectiva desse player. Ele, inclusive, o jogo, ele faz questão de parabenizar o jogador, o player, e mostrar a quantidade de mortes que a bonequinha teve, né? Quando ela tenta passar pelo obstáculo e ela não consegue, aí ela morre, né? Atinge alguma coisa, cai num negócio lá que é pontiagudo, né? Os joguinhos de videogame. E aí o jogo, ele aparenta assim uma mensagem, né? Orgulhe-se da sua contagem de mortes, morrendo e aprendendo. Isso aí. E aí é que a gente está falando de morte simbólica, né? Do erro, do fracasso. E de tanto que eles vão na tentativa e erro até a bonequinha conseguir vencer aquele obstáculo, ela conseguir passar de fase, ele está aprendendo, ele está se desenvolvendo, ele está entendendo o mecanismo, né? Que vai muito pela intuição, pelo raciocínio lógico, rápido do jogo. E o bacana também é que o jogo também traz uma reflexão dessa tentativa e erro assim rápido, sem você se abater pelo fracasso, né? Então assim, a gente olhar para a experiência de insucesso, de erro, como faz parte, tá tudo bem errar. E a gente vai errar muitas vezes. Tá tudo bem a gente fracassar e a gente vai fracassar muitas vezes. E tem até uma frase, né, muito famosa que fala, não importa quantas vezes você cair, você fracassar, você errar, o que importa é todas as vezes que você levantar e seguir em frente. E você tirar daquela experiência uma experiência de aprendizado. Então, um jogo de videogame que traz essa perspectiva, que traz essa reflexão, né, que a gente acaba vivendo numa sociedade que cobra a perfeição o tempo todo. Então, a gente não pode ser imperfeito, a gente é imperfeito. Né? Então, a gente aceitar que nós somos, a gente é falho, a gente vai errar sim, e é com erro que a gente aprende, que a gente evolui, que a gente cresce, que a gente progride, a gente vai passando e avançando de fases na vida, né? Então, eu achei muito interessante o jogo trazer essa perspectiva, essa reflexão pra gente, né? Bom, e aí se a gente parar para pensar, para a gente evoluir, de modo geral, na nossa vida, e no jogo também fica muito característico isso, a gente precisa de muitas mortes simbólicas, né? O crescimento, de modo geral, ele já é uma morte simbólica. O nosso corpo, quando sai da infância e vai para a adolescência, morreu um corpo infantil
e nasceu um corpo juvenil, né? Quando a gente vai para a terceira idade, há uma morte de um corpo e nascimento de um outro, e assim é o ciclo da vida, né? Então, esse crescer, né? Essa morte, esse desapegar, esse abrir a mão das coisas, inclusive de ideias, né? Sobre a vida, sobre conceitos que a gente entendia que eram certas e absolutas, a gente abrir mão, desapegar disso, morrer com esse conceito, né, para se abrir para novas ideias, novas compreensões, aprendizados sobre nós mesmos, sobre o outro, sobre a vida. A gente também, aquela história, né, a vida, ela é umas sucessivas oportunidades da gente tentar de novo, e tentar. Né? Enquanto a gente estiver aqui vivo, enquanto a gente estiver aqui com a oportunidade da dádiva da vida, para mim é uma benção, a gente tem a oportunidade o tempo todo da gente aprender, da gente tentar, tentativa e erro. Tentou, não deu certo, errou, ok, aprendo, tento de novo. E o jogo, ele esfrega muito isso na cara. Quantas vezes, inclusive alguns players estavam falando, gente, dá vontade de desistir o tempo todo do jogo, de tanto que a gente morre, a Madeline morre no jogo. Mas é essa mudança de paradigma, de perspectiva, da gente não desistir pelas nossas mortes simbólicas, a gente não desistir pelos nossos erros, a gente não desistir pelos fracassos, da gente tentar de novo e aprender e seguir em frente é que faz com que a gente evolua. Né? Então, essa mensagem eu achei sensacional, né? Claro que aqui eu já estou acrescentando outras reflexões juntas, mas essa proposta de ter novas chances a cada dia, a cada momento que a gente tem a oportunidade de um novo dia, de acordar vivos, né? É mais uma nova chance que a gente tem na nossa vida. Cláudia, vale a pena tentarmos sempre. Com certeza, Cláudia. Oi, Ethel, agora que eu te vi, seja bem-vinda. Sempre temos a oportunidade de aprender, com certeza, Andrice. E aí depende também do nosso olhar de aprendiz, que é o que eu sempre falo nas lives, né? Do nosso mindset. A gente encarar as oportunidades, inclusive difíceis, com um olhar de aprendizado, né? Então, tanto no jogo celeste quanto na vida, gente, se a gente não quiser arriscar, se a gente não quiser errar, se a gente não quiser, né, fracassar, se a gente não quiser correr o risco do perigo, né, se a gente quiser permanecer na nossa zona de conforto, quentinha, né, gostosinha, confortável, a gente abre mão de viver a vida, a gente abre mão de jogar o jogo celeste, né? A gente abre mão de deixar de se deparar com coisas incríveis que só a vida é capaz de oferecer pra gente. Inclusive o jogo, de descobrir coisas incríveis ao longo do momento que você vai passando de fase, né? Inclusive, quem me conhece sabe que eu gosto daquela frase, né? É fora da zona de conforto que coisas incríveis acontecem. E foi muito que eu vivenciei na África, né? Eu saí completamente da minha zona de conforto e vivi coisas maravilhosas, únicas, que eu jamais viveria se eu estivesse aqui, sempre no mesmo quadradinho, né? E assim, se a gente abre mão disso, a gente deixa de conquistar coisas importantes pra gente. A gente deixa de se conquistar nós mesmos, né? A gente deixa de se libertar, porque o autoconhecimento é libertação, é mudança, é transformação. A gente deixa de evoluir, de amadurecer, de se lançar na vida e de se realizar, né? E, consequentemente, avançar de fases que nem no videogame, né? Faz sentido isso, gente? Sim ou não? E aí, assim que a Madeline começa a jornada dela, né? Ela se depara com uma senhora. Essa senhora, ela mora numa casa na base da montanha, né? Então, gente, isso aqui é só as reflexões iniciais antes da gente entrar no jogo. Por isso que eu falei que não ia dar tempo. Então, ela se depara com essa senhora, né? Que aí, o que a senhora faz? Ela tenta avisar
A Madeline. Ai, que bom, agora eu tô ouvindo os comentários de você, que bom. Fico feliz de saber que tá fazendo sentido. Legal, show. Então, essa senhora, ela acaba tentando avisar a Madeline de que o caminho é muito perigoso, que ela pode não estar preparada para essa escalada. E aí me faz lembrar do quê? Do senso de perfeição, né? A gente precisa estar nesse nível aqui para começar a fazer aquilo que a gente sente vontade, né? E com isso a gente se sabota, a gente acaba procrastinando, quando na verdade a perfeição ela não existe. A gente pode sim aprender e se aperfeiçoar ao longo da caminhada, né? E se a gente parar para pensar, a gente nunca está preparado o suficiente para viver nada, né? Porque a gente nunca nasceu sabendo nada. A gente vai aprender ao longo das experiências mesmo. E com isso a gente vai aperfeiçoando, né? Deixa eu ver o que a Mariana colocou. O próprio jogo mostra bem isso. Tem tanta coisa incrível e tocante que você vê depois que insiste um pouco, mas depois de morrer 300 vezes, é demais. Toda a frustração vale a pena. Arrasou, Mariana. É isso aí. E é isso que os players, eu senti nos comentários dos players, né? Assim, quanto que aquela adrenalina, senso de prazer, de realização, de não ter desistido, de ter tentado 300 vezes até ter conseguido passar de fase, né? E também é isso que a gente sente, né, gente? Quando a gente consegue não desistir dos nossos objetivos, persistir, mesmo diante das dificuldades, até a gente conseguir alcançar. Gente, é um prazer inenarrável que a gente tem, né? Que acho que traduz um pouco aí do que a Mariana tá falando, né? Então, assim, essa senhora, eu tava falando da senhora, né? Deixa eu ver assim, o meu finalzinho de roteiro aqui. Tá. Então, ela tava falando pra Madeline, né? De que algumas coisas misteriosas acontecem nessa montanha, né? Algumas coisas meio assustadoras que ela estava falando para a menina, né? Que a montanha mexe com as pessoas e que muitas pessoas nem voltam daí, né? É meio que uma tentativa de desestimular a Madeline, né? E aí eu fiquei pensando, interessante, né? Quantas pessoas a gente não encontra no nosso caminho, na nossa vida, que acabam também dando um balde de água fria, né? Freando a gente, né? Muitas vezes por medo delas, por insegurança, pela indisposição, muitas vezes que elas têm de tentar, né? De arriscar, né? De não quererem sair da zona de conforto delas, né? De não enfrentar os obstáculos, os riscos, os perigos que inevitavelmente qualquer escolha, qualquer trajetória tem. E preferem ficar naquele confortável, na zona de segurança, né? E interessante que, simbolicamente falando, essa senhora ela mora numa casa, como eu falei, no pé da montanha, na base da montanha, né? E aí, simbolicamente, representa o quê? Ela está ali parada, paralisada, diante de toda aquela montanha, que representa esses riscos, esses perigos, né? Ela está ali paradinha, paralisada na zona de conforto dela, né? Incontáveis, com certeza, viu? E aí, além disso, simbolicamente também, não tem como eu não pensar aqui nessa pensamento velho, né? Enraizado, preso nas nossas crenças, naquelas verdades absolutas que sabotam a gente, que bloqueiam, paralisam a gente, né? E que impedem a gente, de certa forma, da gente se abrir para o novo, né? Da gente se lançar, da gente se aventurar. A gente fica tão apegado àquilo que a gente não consegue se desprender e viver novas experiências, né? E aquela senhora, eu achei ela bem sarcástica, para ser muito sincera. E aí a pergunta, né, que eu faço aqui nesse segundo ponto de reflexão: quem é que já não se deparou com conselhos assim, né? Que desestimulam, que desencorajam a gente? Quem também não foi essa senhora na vida de outras pessoas, né? Que também já deu esses conselhos para outras pessoas também, né? Então,
é uma reflexão que a gente precisa fazer, que fala muito da gente também, dos nossos medos, das nossas inseguranças, que não é só do outro. É aquilo que eu já te falei em outros momentos, né? Quando a gente aponta para o outro, tem 3 dedos voltados falando da gente, né? E aí, assim que a Madeline, ela deixa a casa dessa senhora e segue viagem, ela se depara com um memorial em homenagem às pessoas que morreram na escalada. Olha que simbólico, né? Cláudia, já ouvi dizer que se não deu certo para fulano, não vai dar certo para você. Pois é, Cláudia, isso aí. A senhorinha aí falando com você. Você não consegue. Olha quantas pessoas morreram nessa escalada. Nem tente, querida. Você não está preparado o suficiente para isso, né? E vem aquela vozinha. E aí a Madeline não deu bola para a senhora e se deparou com esse memorial, né? E é natural da Madeline também ter ficado assustada, né? Porque acabou confirmando, de uma certa medida, aquilo que a senhora tinha acabado de falar para ela, né? A Mariana, ela é super sarcástica, mas ela é quem causa um tanto de desafio e questionamentos na Madeline. Com certeza. Isso é muito interessante, Mariana. Mas a gente nem vai conseguir falar isso hoje por conta do tempo, né? Mas isso vai deixar para uma live parte 3, 4, 5. Se achar que foi interessante, a gente continua esse papo, né? Com certeza, Mariana. Sempre deixa aquela pulga da orelha, né? Assim, aquele olhar intrigante, assim, pra gente. E que ajuda a gente a expandir também, né? Traz a reflexão crítica também, né? Então, também tem o seu valor. E aí cabe aquilo que a gente estava falando no início, né? Cabe a gente fazer essas avaliações sempre, né? E não deixar que o outro determine pela gente, né? A gente assumir essa responsabilidade que nos cabe. E aí ela se deparou com esse memorial, né, em homenagem às pessoas que morreram na escalada, que é uma outra coisa extremamente significativa e simbólica, né? Que além de ser uma alusão a essas pessoas que desistiram de seguir no caminho do autoconhecimento, né? Também a gente pode pensar que também faz alusão a um outro aspecto importante que eu estava falando anteriormente, né? Que nessa jornada do autoconhecimento, gente, de explorar quem nós somos, de descobrir, de desvendar, né, esse eu que sou, a gente acaba se deparando com uma nova imagem de nós mesmos. Então existe uma morte da imagem que a gente carregava até então, para o nascimento de uma nova imagem. Olha que simbólico, que significativo que o jogo também traz, né? E que Jung já falava, não tem como a gente fazer um processo de individuação sem frustração do ego. Se a gente quer caminhar do ego para o self, a gente vai precisar frustrar o ego muitas vezes, né? E isso fala necessariamente dessa morte simbólica, do desconstruir essa imagem para construir uma nova, do morrer essa imagem que a gente tem da gente para construir uma nova imagem. E por isso que o processo de autoconhecimento é incrível, né? Gente, faltou 10 minutos para a live encerrar. Deixa eu acelerar agora aqui para a gente conseguir fechar, pelo menos terminar de falar tudo que eu preparei para a live de hoje, tá? E aí, assim, infelizmente não vai dar tempo, quando eu fui preparar para a gente conversar hoje, não vai dar tempo de eu falar o ponto auge desse jogo, que Mariana com certeza deve ter vivido, que ela já jogou, né? É a questão da batalha interna que a Madeline tem com a sombra dela, né? Que provavelmente vai ficar para a live parte 2, se vocês quiserem, se achar que fez sentido a gente refletir juntas, né? Que é o conceito de sombra que Jung traz e que o jogo explorou de uma forma genial, sensacional. E o momento de acolhimento, de integração dessa sombra com a Madeline, né? Quero mais lives depois, hein? Ok, Mariana. Então, assim, a Montanha Celeste, né? Oi, Jorge, agora que eu vi que você estava aí. A Montanha Celeste, ela é um lugar de reflexão. Ela é um lugar desse autoconhecimento, desse autodescobrimento.
é um lugar para a gente viver o que existe dentro de nós, né? E que por não ser agradável, né? Por ser realmente doído muitas vezes, a gente tem medo. A gente às vezes acaba evitando, não querendo olhar, né? E por isso que muitas pessoas nem iniciam a jornada ou algumas acabam parando no meio do caminho e desistindo, né? Quando ela fala que algumas pessoas não voltam, né? Então, a montanha celeste, ela é um reflexo de nós mesmos, né? E deu para perceber que no progresso do jogo isso fica muito claro para os players, para os jogadores, né? O quanto que é toda uma dinâmica que a montanha ela vai potencializando o que existe dentro da Madeline. Então todos nós temos uma montanha celeste para escalar, não é mesmo, gente? Todos nós, né? E que mais cedo ou mais tarde a gente é convocado a fazer essa escalada, né? A enfrentar essas coisas que existem dentro da gente, a gente se descobrir, a gente experienciar, a gente acolher e se apropriar de quem nós somos e a gente também transformar, né? Se permitir fazer essa morte simbólica e esse nascimento. Então ele é um jogo para a vida, é um jogo que convida a gente à reflexão pessoal, autoconhecimento, autotransformação. É um jogo assim, virei fã de carteirinha sem nem sequer ter jogado, só pelo contato que eu tive do material que fala sobre esse jogo, assim. Já vi que algumas pessoas também querem. Legal, então vamos colocar na agenda que a gente vai fazer a live parte 2 pra gente falar desse momento sombra da Madeline, né? Que por conta do tempo não ia dar mesmo, até porque é um assunto bem profundo pra gente conversar, né? Então, assim, queria muito agradecer a presença de vocês, a participação no chat, adoro quando vocês interagem. Eu espero que essa live, conversa do que a gente fez, das reflexões iniciais, tenham feito sentido para vocês, né? Como faz muito sentido para mim, eu espero que tenha agregado de alguma forma, feito vocês refletirem alguma coisa, né? Pelo menos terem achado interessante, né? Quando a Ete e o marido estão falando aí. E se tiver feito sentido, eu convido vocês, né, a deixar o feedback de vocês nos comentários do vídeo, isso é importante. Compartilhar com as pessoas que gostam de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, e gostam de jogos, né, que ajuda a gente a aprender de uma forma mais leve, lúdica, né? Muito bom, mais descontraído, traz leveza para o processo, né? E a gente fazer aí a continuação dessa live, que eu espero que tenha já nesse início promovido algumas reflexões que eu espero que tenha sido interessante, tenha feito sentido para vocês, como faz muito. Vamos tirar nossa patinha, vamos botar os coraçõezinhos. Um beijo!